Nós vamos falar um pouquinho mais sobre intimidade com Deus. E eu não sou tão moderno quanto os irmãos aí que têm slides para mostrar, né? Eu gosto que vocês ficam prestando atenção em mim. Não é nada por isso não, né? Mas eu queria falar alguma coisa hoje à tarde sobre intimidade com Deus também, que é o nosso tema. Depois nós vamos dividir em aulas de novo, e eu vou falar com os homens aqui especificamente sobre a família, né? Como é que eu, né, marido, pai, filho, irmão, como é que eu posso ajudar a minha família a desenvolver essa intimidade com Deus. Mas hoje eu quero falar de uma maneira um pouco mais geral. Eu gostaria de começar com uma frase que eu li há muitos anos atrás, e eu achei que tem um valor muito grande. E esse autor disse o seguinte: o cristianismo não é uma religião, mas é um relacionamento com Deus amoroso, que deseja ter um relacionamento íntimo conosco. Vou falar de novo. O cristianismo não é uma religião, mas é um relacionamento com um Deus amoroso que deseja um relacionamento íntimo conosco. E é isso que nós temos falado aqui, não é? Desde ontem e vamos terminar amanhã. Durante o século XVII, um lorde protetor da Inglaterra, chamado Oliver Cromwell, condenou um soldado à morte por causa dos seus crimes. Ele havia feito algo que naquela época não era permitido, e ele, como um protetor, estava condenando esse soldado à morte. E a execução deste soldado era para ser naquele mesmo dia, no final da tarde, assim que o sino da cidade tocasse, e o sino tocava toda final da tarde, anunciando o toque de recolher. Assim que soasse o sino, todo mundo voltava para casa e saía só na próxima manhã. Naquela noite, naquele final de tarde, assim que o sino soasse, aquele soldado seria executado. Chegou o final da tarde, hora de tocar o sino, e o sino não tocou. Não se ouviu o badalo do sino naquela cidade. A noiva daquele soldado havia subido dentro da torre do sino, havia se amarrado ao sino para que o sino não tocasse. Quando ele soube disso, ele chamou aquela noiva, aquela moça, à presença dele, para responder pelas suas ações. Queria saber por que ela tinha feito aquilo. E ela chorou, mostrou o seu corpo cheio de hematomas, as suas mãos ensanguentadas para o Oliver, e o coração dele foi tocado naquela mesma noite. E ele disse para ela: o seu noivo vai viver por causa do seu sacrifício. O toque de recolher não será ouvido essa noite. Eu acho que é justo dizer que todos gostam de um belo romance, não é? Daniel falou um pouco disso hoje, não é? Histórias que nós gostamos de ouvir, que falam de amor. Todos, eu acho que gostam de um belo romance. E de acordo com a Amazon.com, livros de romance são 53% de todos os livros vendidos pela Amazon. 53%.
e atingem, somente esses livros, a marca de $1 bilhão anuais em venda. Livros de romance. Interessante que nessas histórias de romance e nas aventuras nesses livros, as histórias são todas de ficção, não é mesmo? Um autor imagina alguma coisa e ele escreve, e mesmo essas histórias sendo de ficção, a atração que essas histórias trazem para aquelas pessoas que leem, e os desdobramentos que você lê dentro dessas histórias, tocam o coração de muitas pessoas, apesar de serem ficção. Será que se aquilo que é imaginário, aquilo que é ficção, pode tocar o nosso coração e abrir as portas da nossa imaginação de uma maneira tão grande, o que é que poderia tocar mais ainda no nosso coração e melhorar as nossas vidas do que viver uma história de amor verdadeira, não fictícia, e de ter um relacionamento pessoal com o nosso Deus? Se nós fazemos isso com ficção, imagina o que deveria mexer nas nossas vidas quando nós fazemos algo real. E é isso que o nosso Pai Celestial quer. Ele deseja um relacionamento íntimo com você e comigo. E eu espero que hoje, nessa tarde, e durante o tempo que nós estamos aqui, que todos nós pensemos com muita importância e que nós possamos estar desejando um relacionamento profundo e íntimo com o nosso Deus. Se um livro que nós lemos já mexe com nossas emoções, imagina aquilo que é real. E é isso que nós queremos e desejamos. Nós devemos viver a vida cristã relacionalmente e não religiosamente. Um relacionamento profundo, íntimo com o nosso Deus. Eu gostaria nessa tarde, de uma maneira rápida, mostrar, dividir com vocês aqui por um certo tempo, alguns passos que nós temos que tomar em direção a esta intimidade com Deus. Existem vários. Eu vou trazer 3 aqui, nessa tarde. Quais são alguns passos que nós precisamos tomar em direção a ter este relacionamento, esta intimidade com Deus, que Deus deseja? O primeiro deles nós devemos estar sedentos de Deus. Se vivemos a nossa vida sem estar sedentos de Deus, esse relacionamento vai ser muito difícil. O primeiro passo é esse, é estar sedentos de Deus. Nós devemos estar desejando um relacionamento vibrante, íntimo, que cresce a cada dia com o nosso Deus. Desejar intimidade com Deus é sinônimo de ser um discípulo de Jesus. É impossível ser um cristão, uma cristã, e não desejar de uma maneira vibrante, íntima, ardente, esse relacionamento íntimo com Deus. Escute as palavras de Davi. Abre comigo a sua Bíblia lá no Salmo 27, versículo 4. Olha as palavras de Davi
neste salmo, desejando, estando sedento de Deus. Salmo 27, versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor, e é o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Olha o desejo de Davi, olha a sede que Davi tinha de ter esse relacionamento com Deus. Que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Você deseja uma intimidade com Deus dessa maneira? A sua vida está demonstrando que você está sedento de Deus? Para se ter uma intimidade com Deus, o primeiro passo é estar sedento de Deus. Nós não conseguimos ser felizes, cheios de alegria, se nós temos uma espiritualidade superficial. É impossível, não é? No Salmo 42, versículo 1, talvez você lembre deste salmo, não é? Salmo 42, versículo 1, diz o seguinte: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Essa é a alegria do cristão. Essa é a alegria da cristã. A de descobrir um Deus amoroso, pessoal, íntimo, que quer mais do que qualquer outra coisa ter um relacionamento dessa maneira comigo e com você. Essa é a grande diferença do cristianismo, não é? Deus se aproximando e querendo ter esse relacionamento íntimo. Você não encontra isso em nenhum outro lugar. No outro lugar são todos com medo, não é? Tem que fazer algo para merecer ser aceito por aquele Deus. No cristianismo não é assim, não é mesmo? Deus deseja, mais do que qualquer outra coisa, ter esse relacionamento íntimo conosco. E Deus, ele vai muito além do normal para iniciar essa conexão íntima com você e comigo. É só lembrar algumas pessoas, vamos dizer assim, né? Alguns personagens do Antigo Testamento. Você conhece bem essas histórias, né? Quando Adão e Eva pecaram, foi Deus quem foi atrás deles para restaurar aquele relacionamento perdido. Deus foi atrás. Deus veio até Noé. Deus veio a Abraão. Deus veio a cada um dos profetas. Deus veio através do seu Filho, Jesus, para 2 discípulos no caminho de Emaús. Através de Jesus, Deus veio para Saulo no caminho de Damasco. Deus sempre tem sido o iniciador deste relacionamento, sempre. E ele faz muito além do normal para iniciar essa conexão íntima. Da mesma maneira que Deus veio até os pecadores
na pessoa do seu Filho Jesus, ele vem agora, na pessoa do seu Espírito Santo, não é mesmo? Para habitar dentro de nós e nos encher desta intimidade. Deus, ele é o iniciador deste relacionamento, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos cumprir o nosso papel. Qualquer relacionamento significativo necessita de duas pessoas, indo atrás uma da outra e se relacionando intimamente uma com a outra. Deus já está fazendo a parte dele. Eu e você precisamos fazer a nossa parte nesse relacionamento íntimo com Deus. Se nós desejamos hoje esse tipo de relacionamento, não um relacionamento superficial, mas um relacionamento profundo, íntimo, vibrante, se nós desejamos isso hoje, nós precisamos, em primeiro lugar, confiar que Deus também quer isso de nós e que Ele está buscando esse relacionamento. E se você ler a palavra dele, você vai ver Deus iniciando sempre essa procura, essa busca, esse relacionamento com o ser humano. O profeta Jeremias escreveu sobre a promessa de Deus. Se você quer abrir lá em Jeremias, capítulo 29, no versículo 11, Jeremias escreveu essa promessa de Deus, que é para você, é para mim, era para aquela época, quando ele fala o seguinte: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. É Deus dizendo isso para o seu povo, através do profeta Jeremias, não é? Sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de lhes dar esperança e um futuro. Olha o relacionamento que Deus quer ter com você e comigo. Um relacionamento profundo, um relacionamento íntimo. Deus não vai mentir para você, Deus não vai voltar atrás em suas palavras, em suas promessas, Deus não vai mudar o que Ele sente em relação a você. Deus é alguém no qual podemos confiar, Ele sempre tem o nosso melhor interesse no seu coração. Você não quer ter um relacionamento íntimo com alguém assim? Com certeza, com certeza, com certeza. O primeiro passo, então, em direção a ter um relacionamento íntimo com Deus, é estar sedento de Deus. É impossível você ter um relacionamento profundo, gostoso com alguém, quando é um lado só, o outro não faz nada. Não tem como. Deus já fez a parte dele e continua fazendo. Nós temos o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós, não é? Que é a confirmação dessa intimidade que Deus quer ter conosco. Mas se eu e você não procuramos, não desenvolvemos essa intimidade, não fazemos a nossa parte através de sermos sedentos de Deus, é difícil esse relacionamento ir para frente, mesmo Deus desejando. Eu e você, nós precisamos fazer a nossa parte. O primeiro passo é esse, não é?
estar sedentos de Deus. O segundo passo em direção a ter essa intimidade com Deus é ter um relacionamento correto com Deus. Eu vou explicar aqui o que eu quero dizer com isso. É ter um relacionamento correto com Deus. E nós achamos esse princípio simples lá em Tiago, capítulo 4, versículo 8. Abre lá comigo, Tiago, capítulo 4, versículo 8. Eu não vou ler o versículo todo, mas você vai ver lá e você vai entender o que esse versículo quer dizer. O segundo passo é ter um relacionamento correto com Deus. O versículo fala, não é? Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Nós asseguramos nossas vidas corretas diante de Deus quando nós permitimos que o arrependimento faça parte da nossa vida. Quando eu me aproximo de Deus, Deus está ali, pronto para me receber. Nós nos aproximamos de Deus, retirando todo tipo de obstáculo pecaminoso que se coloca entre nós e Deus. Quando eu retiro isso, quando eu peço perdão, quando eu me arrependo, eu consigo me aproximar de Deus para ter um relacionamento correto com Ele. E Deus está ali, pronto para me receber. Continuando aquele texto lá em Tiago, capítulo 4, o texto continua dizendo, não é? Limpem as mãos, pecadores, purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida, humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Quer ter uma intimidade com Deus? Tem que ter um relacionamento correto com Deus. Todas as vezes que nós confessamos os nossos pecados e os deixamos, nós reduzimos a distância entre Deus e nós mesmos. Todas as vezes que nós confessamos os nossos pecados e deixamos esses pecados para trás, nós reduzimos a distância entre Deus e nós. Tiago 4, versículo 8. Aproximem-se de Deus e Ele vai se aproximar de vocês. Todas as vezes que pedimos perdão a Deus e reconhecemos quem Ele é e quem nós somos, nós reduzimos a distância entre o nosso coração e o coração de Deus. Quer ter um relacionamento íntimo, profundo, vibrante com Deus Pai? Tem que ter um relacionamento correto com Deus. Isso significa arrependimento, perdão de pecados, deixar os pecados. E a palavra de Deus diz, né, que os pecados fazem separação entre nós e Deus. O contrário disso, a aproximação, não é mesmo? Então, quando eu peço perdão, quando eu me arrependo, deixo aqueles pecados, a distância entre nós e Deus é diminuída. A distância entre o meu coração e o coração de Deus é diminuído quando eu retiro aquilo que me distancia de Deus. Eu não posso ter um relacionamento íntimo com alguém à distância. Não posso. Não posso. Eu preciso de aproximação. Eu preciso de um relacionamento correto
com Deus, para que essa intimidade realmente aconteça. Um relacionamento profundo, vibrante, verdadeiro, íntimo. Um relacionamento correto com Deus. E a terceiro passo, vamos dizer, que eu preciso tomar em relação, em direção a ter esta intimidade com Deus, é que eu preciso entender que vai necessitar meu tempo e vai requerer investir esse tempo com Deus em isolamento, quietude e silêncio. Vou repetir. O terceiro passo a tomar em direção a essa intimidade com Deus é entender que vai necessitar meu tempo e vai requerer que este meu tempo com Deus seja investido em isolamento, quietude e silêncio. Você já escutou Deus? Eu não estou dizendo uma voz, né? Que vai falar com você. Eu não estou dizendo isso, né? Samuel, né? Não é assim. Construindo intimidade com Deus é um processo. E esse processo dura a vida inteira. Essa construção dessa intimidade não vai acontecer, irmãos e irmãs. Essa intimidade com Deus não vai acontecer se tudo o que nós fazemos é estar presente nos cultos a Deus, no primeiro dia da semana, 1 hora, ou lendo um devocional diário. Essa intimidade com Deus não vai acontecer assim. Se tudo o que eu estou fazendo é estar nos cultos domingo por 1 hora, 1h30, e depois durante a semana eu leio 3 ou 4 versículos de um devocional diário, essa intimidade profunda, verdadeira, vibrante com Deus não vai acontecer. Vai requerer o meu tempo e investir esse meu tempo com Deus em isolamento, quietude e silêncio. Se você realmente deseja essa intimidade com Deus, não basta simplesmente passar tempo com Ele, mas precisa passar tempo em isolamento, em quietude e silêncio. Isolamento, eu quero dizer, um lugar solitário, não é? Para que você possa realmente passar um tempo de qualidade com Deus. Você vai ter que planejar no seu dia blocos de tempo aonde você pode ficar sozinho com Deus. 1 hora por semana e 3 ou 4 versículos por dia não vai trazer uma intimidade profunda, verdadeira. Vai precisar do meu tempo, do seu tempo, e vai precisar de investir esse tempo com Deus. Senão essa intimidade não acontece. A intimidade com Deus não vai acontecer assistindo televisão, não vai. Não vai acontecer procurando na internet,
Não vai. Ou mandando mensagens nos grupos sociais. Intimidade com Deus não acontece assim. Nessa sociedade em que nós vivemos, uma sociedade cheia de atividades, com ritmo acelerado, não é mesmo? Sem paciência. Você quer as coisas para ontem, não é mesmo? Filas no banco. Hoje em dia tem poucas pessoas que vão até o banco, não é mesmo? Eu aprendi com meu pai a importância de ir ao banco. Meu filho não entende isso ainda, né? Porque para ele é tudo pelo celular, né? Mas meu pai ia ao banco, porque lá ele conversava com o segurança, ele conversava com a faxineira, ele conversava com todos os caixas, sabia o nome de todos os caixas, conversava com o gerente, ao ponto de meu pai entrar no banco e o gerente chamar o meu pai para conversar, e na verdade o gerente queria pagar as contas do meu pai para o meu pai não ficar na fila. Era assim que funcionava. E meu pai teve vários estudos bíblicos com esse gerente no banco. Então, eu aprendi com meu pai a importância de você estar com pessoas, de ir até o banco, gastar, entre aspas, o seu tempo, não é? Pode fazer tudo pela internet, com certeza. Mas pela internet você não conversa com pessoas. Você não fala com o segurança. É interessante quando eu ia no banco com a Robin, ela ia junto comigo, e o segurança muitas vezes não conhecia a Robin, né? Eu entrava com chave, com celular, com tudo, passava no portão lá, não tocava nada. A Robin entrava com algumas moedas, travava, né? Não conhecia. É importante passar tempo juntos. Mas no tipo de sociedade que a gente vive, uma sociedade com ritmo acelerado, nós precisamos exercer a arte da inatividade. Você conhece essa palavra ou conhece só atividade? Nesse tipo de mundo que nós vivemos hoje, com atividades para lá e para cá, é tudo ritmo acelerado. Para se ter uma intimidade com Deus, nós precisamos desenvolver a arte da inatividade, estando sozinhos com Deus. Você já fez isso? Ou a vida é tão corrida que não dá tempo para fazer isso? Dessa maneira não dá para ter intimidade com Deus mesmo. Nós temos que aprender a arte da inatividade, para passarmos tempo sozinhos com Deus. Não é interessante que nós temos 2 ouvidos e uma boca? Eu sei, né? Eu já aposto que eu sei o que você vai falar, não é? Nós já ouvimos isso, não é? É para mostrar que nós precisamos ouvir mais do que falar. E está certo isso. Mas que tal essa ideia? Os ouvidos foram projetados para estarem sempre abertos, sempre. E a boca foi criada de uma maneira que ela pode ser fechada. Não é mesmo? Os ouvidos não. Então, muitas vezes, nós precisamos estar sozinhos com Deus e ouvir mais do que falar. Muitas vezes nós falamos bastante com Deus, não é mesmo? E faz parte, Deus quer nos ouvir, sem dúvida. Mas nós estamos esquecendo de ouvir Deus.
de ouvir Deus. Se você quiser ter um relacionamento profundo, íntimo, verdadeiro, vibrante com Deus, vai necessitar do seu tempo e vai requerer que este seu tempo seja investido em isolamento, acha um lugar solitário, em quietude e silêncio, para ouvir Deus falando com você. O salmista, no Salmo 46, versículo 10, e você conhece esse salmo, nós cantamos até num corinho, não é? Ele diz o seguinte: fiquem quietos e saibam que eu sou Deus. E nós cantamos esse corinho, não é? Mas muitas vezes nós não praticamos essa arte de inatividade. Ouvir Deus, meditar na sua palavra e simplesmente ficar em silêncio. Quer ter um relacionamento íntimo, profundo, verdadeiro com Deus? O terceiro passo é necessitar de tempo e investir esse tempo com Deus, ouvindo e falando menos, ouvindo mais e falando menos. Se nós estamos satisfeitos e contentes, e devemos, eu quero que você entenda bem o que eu vou falar aqui. Se nós estamos simplesmente contentes com a nossa salvação, se nós estamos simplesmente contentes em ter um relacionamento superficial com Deus, nós jamais vamos desenvolver intimidade com Deus. Jamais. Não vamos deixar que esse relacionamento se torne nada mais do que uma religião. E lembra a primeira frase? O cristianismo não é uma religião, mas é um relacionamento com um Deus amoroso que quer, mais do que qualquer coisa, ter um relacionamento íntimo conosco. Não vamos deixar esse relacionamento, não vamos ficar contentes em ter um relacionamento superficial com Deus. Quando você e eu, quando nós nos empenhamos em desenvolver esse tipo de relacionamento íntimo com o nosso Pai, nós vamos descobrir que existe muito mais do que simplesmente garantir o nosso lugar no céu quando nós morrermos. Isso é importante, não me entendam mal. Mas quando eu tenho um relacionamento íntimo com Deus, nós vamos descobrir que existe muito mais do que isso. Busque essa intimidade com Deus. Busque essa intimidade com Deus. Se você fizer isso, se eu fizer isso, a nossa jornada aqui nessa terra será tão completa e feliz como será o nosso destino final. Porque nós já vamos estar vivendo intimamente com o nosso Deus como nós vamos viver lá. Se você buscar a sua intimidade com Deus aqui nessa terra, você vai descobrir uma felicidade, uma completude, existe essa palavra? Às vezes eu invento alguns termos, né? Aqui na terra, já, porque você já vai estar vivendo de uma maneira íntima, completa com o seu Pai.
Busque essa intimidade com Deus hoje. Não espere amanhã, não. Busque essa intimidade com Deus. Você está sedento de Deus? Você está sedenta de Deus ou está se contentando em ter um relacionamento simplesmente superficial? De manhã eu oro, antes ou após a refeição, dependendo do lugar onde você vai comer, você ora, né? Às vezes tem que orar depois, né? À noite, antes de dormir, ora de novo. É esse tipo de relacionamento superficial que você quer ter com Deus? De vez em quando é algo propício, quando nós queremos algo, nós buscamos esse tipo de relacionamento. Nas outras horas, nós esquecemos de Deus. Assim não dá para ter um relacionamento íntimo. Você está sedento de Deus? Você está buscando um relacionamento correto com Deus? Se aproximando dele através de arrependimento, de pedido de perdão pelos pecados e se afastando desses pecados? Quanto mais fizermos isso, mais próximos vamos estar de Deus. E você está investindo o seu tempo, passando um tempo sozinho com Deus? Ou a sua vida é muito agitada? A sociedade te leva a ter muitas atividades. Nós temos que desenvolver a arte da inatividade para estarmos ouvindo Deus. Busque e ache essa intimidade hoje. Deus quer. Ele está sempre pronto para iniciar. E Ele já iniciou. Mas tem que ter o outro lado. Um relacionamento íntimo, profundo, não funciona com uma pessoa só. Tem que ter os dois lados. Vamos fazer a nossa parte? E vamos buscar e achar essa intimidade com Deus hoje. Que Deus nos abençoe, irmãos e irmãs, a termos essa intimidade com o nosso Deus. Amém.